Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Banco do Brasil e o resultado desastroso, né, do primeiro trimestre de 2026 e as perspectivas já aí para 2026. O banco rebaixou novamente o seu guidance. Porém, pessoal, não foi só pontos ruins que tivemos. Claro, a nebulosidade aqui no Banco do Brasil continua alta, aumento da inadimplência, resultado pressionado, porém já tem alguns fatores positivos que talvez já possa trazer uma luz no fim do túnel, tá? Que é, consequentemente, a leve redução da inadimplência. Então a gente já tem que começar a ver se para os próximos trimestres isso vai continuar se perdurando. E vamos observar, até porque hoje no pregão o Banco do Brasil não caiu, tá? Pra vocês terem noção, a ação ali abriu em uma correção de 3%, e depois a ação acabou entrando numa tendência de alta e fechou aqui o pregão em R$ 20,70 a R$ 20,80. Então o mercado já aparentemente tinha precificado o resultado desastroso e até mesmo a redução do guidance, né? Que o banco baixou ali seu guidance para mais ou menos 18 a 22 bilhões. Então uma redução em relação ao início aqui do ano, que foi de 22 a 26 bilhões. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o fim do vídeo, porque para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo sobre Banco do Brasil que qualquer surpresa positiva já poderia gerar valor para os acionistas olhando para o médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil hoje representa a maior posição da carteira de ações do canal. 38,64% da carteira está aqui nas ações do Banco do Brasil. Então perceba que sim, ele tem uma grande exposição, porém agora com menos intensidade do que antes, tá? Para quem lembra a carteira do canal, o Banco do Brasil tinha uma exposição que chegava a quase 80% da minha carteira. Como isso reduziu, Pablo? Você vendeu? Não. Eu tecnicamente fui aumentando posição em outras ações. E, consequentemente, né, essa posição do Banco do Brasil foi se reduzindo normalmente, tá? E, na verdade, isso aqui fica dentro de um padrão ideal para mim, de mais ou menos 30% a 39% concentrados em apenas uma única empresa. Mas sim, ele ainda é a principal posição. A minha segunda maior posição, que vem crescendo aqui na carteira, é o Itaú, que já representa quase 30% da carteira total de ações. Então, se eu continuar aqui aumentando posição no Itaú, ele poderia vir a se igualar com o Banco do Brasil ou até mesmo superar, né? Caso o banco continue subindo na cotação, pagando bons proventos e, consequentemente, eu ir aumentando posição. Vamos ver como que vai ocorrer isso aí ao longo do tempo. O Banco do Brasil, por mais que ele tenha reportado um balanço abaixo do esperado, né? O mercado já esperava essa queda, até por isso que a ação não caiu nesse pregão. Todo mundo estava esperando que o Banco do Brasil ia para R$18, R$17, só que aí é que tá, pessoal. Por que que isso não aconteceu? É só por um movimento de mercado? Não, não foi só por isso. Tem uma explicação mais óbvia. E sim por conta do aumento do patrimônio líquido. Geralmente bancos mais cíclicos, como o Banco do Brasil, o Banrisul, o mercado, ele trabalha muito com a tese de patrimônio líquido, tá? Porque, na verdade, o PL para Banco do Brasil acaba sendo bem cíclico, porque ele é um banco muito ligado ao agronegócio. Então, o agro, ele acaba tendo essa ciclicidade natural. Então, por consequência, é muito mais plausível você se basear pelo preço sobre valor patrimonial do que propriamente o PL, porque o PL distorce. Se uma empresa que é boa está passando por um momento difícil, o PL vai subir. E é o que acontece em ações mais de commodities, que é o caso de Banco do Brasil e Petrobras. Então, para Banco do Brasil, é melhor olhar para o preço sobre valor patrimonial. E por que que o mercado não bateu na cotação? Porque o PVP já está muito baixo e como o banco segue aumentando o patrimônio líquido, pense da seguinte forma, tá? Se você pega o patrimônio líquido atual hoje do Banco do Brasil, que fica de 194 bilhões, esse é o novo patrimônio líquido, né? Olhando para esse trimestre, não foi atualizado ainda aqui, você divide pela quantidade de ações, o VPA das ações do Banco do Brasil fica de quase R$34. Então veja bem, hoje a ação a quase R$21, coloca aqui, né?
20,89 dividido por 34, o banco já está negociando com preço sobre valor patrimonial de 0,61, já está muito baixo. Então, por isso que o mercado não vai bater até os R$ 15. No pior dos cenários, o banco poderia bater R$ 18, que aí já estaria cotado com PVP, basicamente ele um preço sobre valor patrimonial, na faixa de 0,52. Eu acho muito improvável, tá? Porque, pessoal, nem na pandemia, tá? Nem em crises sistêmicas como em 2016, o Banco do Brasil chegou a um preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,52. Pelo menos não por muito tempo. Então é mais razoável ele ficar nesta cotação mesmo estagnada, de 20 a 21 reais, tá? E perceba que o resultado foi ruim, o mercado já está trabalhando que talvez o banco nem cumprisse o guidance, né? A perspectiva para esse ano é 18 bilhões. Então o banco ele teria que para os próximos trimestres aí reportar um lucro na faixa de 4,5 bilhões, né? Para pelo menos se encerrar ali no guidance, né? Ou seja, ali fechar em mais ou menos 18 bilhões. O banco já tem que ter uma recuperação a partir dos próximos trimestres. Será que isso é possível? Então, eu acho que é possível sim. Por quê? A própria gestão no BBDay, né, disse que o Banco do Brasil teria uma recuperação no formato W. Então, ali uma queda bem expressiva no ano de 2025, uma falsa recuperação que aconteceu ali no trimestre passado em decorrência de um efeito tributário pontual, queda novamente que aconteceu agora nesse trimestre e a gente, quem sabe, para o segundo a terceiro tri já tenha uma leve recuperação do resultado, tá? Principalmente porque, se a gente olha para a inadimplência do Banco do Brasil, ela já deu uma arrefecida. Perceba que isso aqui foi um sinal positivo. Olha aqui, a inadimplência de 30 dias no agro acabou aí reduzindo. A inadimplência total, né? Pegando desde agro, PJ, pessoa física, saiu de 6,8 para 6,5. E saiu aqui de 5,17 na inadimplência de 90 dias para 5,05. Já é uma queda. Então já mostra uma luz no fim do túnel do Banco do Brasil, e mesmo nesse trimestre que ele acabou provisionando mais, né, com índice de cobertura. Então, consequentemente aí, já mostra que o banco pode estar numa espécie de fundo do poço. Daqui para frente seria uma recuperação gradual. Não vai ser aquela recuperação rápida, né, mas vai ser sim uma recuperação gradual para os próximos trimestres. No pior dos cenários, se o banco não se recuperasse esse ano, ele poderia lucrar uns 14 bilhões, né? Já colocando aqui de forma ajustada, que fica bem abaixo, né? Só que eu acho que não, a gestão talvez não erraria feia a tal ponto aqui, né? De colocar um guidance de 18 bilhões e fechar ali em 3,4 para os próximos tri. Eles acreditam que o primeiro trimestre já vinha mais pressionado e já para o segundo semestre de 2026 já começa a ter uma melhora um pouco mais gradual, fazendo ele fechar ali em mais ou menos 18 bilhões de lucro, né? Que é a banda mais inferior do guidance que a gente tem para o ano de 2026. E aí o que acontece é que se essa inadimplência começar a se arrefecer agora, muito provavelmente para 2027 a gente terá uma recuperação mais clara. É por isso que o mercado não bateu tanto nas ações do Banco do Brasil. Primeiro fator porque o PVP já está muito baixo, o mercado já está trabalhando aqui no pior dos cenários e por consequência o banco tem essa expectativa de recuperação para os próximos anos. O mercado sabe que isso aqui é pontual, não é para sempre, né? É algo que aconteceu muito parecido com o Bradesco, né? Basicamente um ciclo ruim de crédito e aí, consequentemente, em 2 a 3 anos o banco já pode retomar o crescimento da rentabilidade, até porque essa crise acabou começando o ano passado. Então a gente completou um ano agora, desde o início da crise do Banco do Brasil. Pode ser que já para o próximo ano o banco já tenha uma recuperação da rentabilidade de maneira mais gradual. E claro que se não fossem as subsidiárias, né, como BB Seguridade, Elo Cartões, o banco estaria dando até prejuízo, né? Então perceba que a subsidiária fez aqui uma baita diferença no resultado do Banco do Brasil nesse primeiro trimestre. Vamos agora acompanhar como será o segundo trimestre, para ver se o banco não vai fazer mais uma revisão negativa. E aí o mercado aí sim poderia talvez bater um pouquinho mais na cotação. Então assim, mas acho que já R$20 já está bem amassado. Então você pega que o valor patrimonial está de apenas 0,61 vezes. O banco negocia com uma média de valor patrimonial em mais ou menos uma vez. Então já traria aí um potencial de alta apenas para ele regredir para a média dele em mais ou menos 63%. O banco tem bastante potencial de valorização. E não necessariamente para ocorrer uma reprecificação de múltiplos, o resultado precisa melhorar. Basta o fluxo de capital estrangeiro na bolsa voltar, o gringo começar a comprar a Bolsa Brasil, que mesmo as ações com resultados mais ou menos, que é o caso de Banco do Brasil, por estarem muito baratas, poderiam ser reprecificadas pelo mercado e talvez o investidor tirar uma casquinha. Mas meu foco com o Banco do Brasil não é vender, né? É segurar acreditando justamente nessa recuperação. Até porque se eu quisesse vender, eu teria vendido ali nos 27, né? Já estava ali numa alta expressiva, eu já sabia que o resultado ia continuar pressionado, eu poderia ter vendido. Então não,
Eu estou com o banco até agora porque eu acredito, tá, que isso aqui é muito pontual. Se até o Bradesco se recuperou, que passou uma crise de crédito mais severa do que o Banco do Brasil, muito provavelmente o Banco do Brasil vai sim se recuperar, só que de maneira lenta e gradual. Bancão desse tamanho é mais difícil, né, de você projetar uma recuperação rápida. Não é que nem banquinho pequeno que enxugou ali, enxugou aqui, já consegue arrumar a casa. É um banco que vai necessitar de tempo para ter uma recuperação mais perceptível. O ponto positivo foi aqui, né, de que o banco aumentou a sua margem financeira. Perceba que ele tem uma perspectiva de margem financeira de 7 a 11% para este ano, em decorrência da baixa da taxa Selic. Então, assim, a baixa da taxa Selic já pode fazer com que o resultado do Banco do Brasil tenha uma recuperação a partir do segundo tri em diante, né? Então, ali para mais meados de agosto em diante, o banco poderia ter uma leve melhora. Não digo uma baita melhora, né? Mas uma leve melhora. Quem sabe o lucro voltando ali para uns 4 a 4,5 bilhões por trimestre. Aí sim ele fecha nesse guidance, né, de 18 bi. Não acredito em 22 bilhões, tá? Eu acho que aqui a banda superior só se de fato o agro acabasse se recuperando, coisa que não vai acontecer. Então é melhor a gente trabalhar com 18 bilhões para Banco do Brasil, porque o lucro agora veio muito amassado mesmo, tá? E isso aqui foi em decorrência de que ele já aumentou as provisões já para o primeiro trimestre. Se ele der uma reduzida nas provisões nos próximos tri, até porque a receita do banco continua crescendo, isso aqui é muito bom, consequentemente já pode dar um alívio, talvez ele lucrar uns 4 a 4,5 bilhões. E aí sim, né, ele possa fechar nesse guidance aí de 18 bilhões. Colocando tudo isso aqui no preço, o banco já está barato, dividendo esse ano vai ser baixo, então se você quer dividendos, né, com o Banco do Brasil, esquece, pessoal, a verdade é essa, tá? Dividendo aqui no curto prazo vai te frustrar. Se você tá querendo aí um dividendo vai acima de 8 a 9%, tem outras ações ali que possam atender o seu pedido. Porém, aí é que tá. Não é só o dividendo que importa. Se você tá olhando para o retorno total, o Banco do Brasil, nesses momentos de estresse, ele proporciona mais retorno do que outras ações, inclusive, tá? Tanto se você pega aqui no histórico, ó, até vou abrir um documento aqui para vocês no Word, que eu separei exclusivamente para Banco do Brasil. Nesses momentos de pressão, quando o banco ele tá ali com pressão no agro, pressão por inadimplência, né? Resultados ruins, como aconteceu em 2016. Olha quando aconteceu uma recuperação. O banco subiu 300% na cotação, te trazendo ali, ó, isso aqui, sabe quanto que foi? Em apenas ali, ó, basicamente 4 anos, tá? Ele subiu ali 2 anos 300% e aí perdurou essa alta por mais 2 anos, por se você tivesse ficado exposto no banco uns 4 anos. Vamos colocar isso aqui a juros compostos para ver quanto que você teria de rentabilidade. Isso é só com alta na cotação, eu nem joguei dividendo aqui na conta, tá? Se eu jogasse dividendo, o retorno seria ainda superior. 300% numa lupa de 4 anos, você comprando em períodos de estresse, você teria acumulado mais de 41% ao ano na média. E aí detalhe que o banco, nessa época, pagava proventos. Ele pagou um provento médio na faixa de 5%, que te deu 46% ao ano na média. Tem mais, pegando aqui o banco em crise de 2004... como também foi bem avassaladora para o Banco do Brasil, períodos depois o banco se valorizou 1.500% na cotação. Isso ocorreu também num ciclo de 4 anos. O banco deu, aí aqui foi fora da curva, até porque a bolsa também, o cenário aqui macro acabou ajudando muito nessa época, né? Então você teve aí 100% ao ano na média. Olha isso aqui, ó, só de valorização, né? Se você colocasse dividendos aqui incluso, você teria uns 8 aí nesses 4 anos de forma acumulativa, né? Você poderia ter chegado uns 120 a 130% de rentabilidade. Já imaginou isso? Então o banco, nesses períodos de estresse, ele multiplica a sua carteira em várias vezes. Mas claro, isso aqui é óbvio, o banco tá passando por estresse. Por isso que é importante comprar Banco do Brasil, nada é recomendação, quando o cenário não está favorável. Porque aí a perspectiva é que com a retomada do resultado, não se ele vai se recuperar, mas quando, né? Geralmente demora de 3 a 4 anos, como demora ali ciclos anteriores. E aí cabe ao investidor se aproveitar das ações muito descontadas, com incerteza, para conseguir uma rentabilidade bem acima do esperado na carteira de investimento. E a perspectiva hoje vocês viram que é de uma boa rentabilidade, né? Se o banco começar a recuperar o resultado, que ele vai recuperar, é só uma questão de tempo. E já no curto prazo, mesmo projetando para Banco do Brasil aqui um cenário pessimista, se você colocar um lucro de 18 bilhões, a gente está trabalhando aqui com um preço sobre o lucro, né? Na faixa de 6 vezes, né? 6,61 vezes, já é barato. E já colocando aqui com a recuperação para os próximos 2 a 3 anos, o banco poderia estar para um PL de 3,9, que é muito descontado. Se o banco recuperar o pagamento de proventos olhando para os próximos anos, voltar a pagar ali uns 45% de payout como ele pagava antigamente, colocando aqui, né, vezes
45% de payout, você já poderia voltar a ter um dividendo na faixa de 11,3% ao ano, mais toda a valorização. Detalhe que não é só o dividendo que te traz retorno, a valorização também te traz retorno. E aí se você calcula o retorno embutido hoje no preço da ação, menos o payout, né? Vezes ROI, o ROI médio, a gente não pode olhar para o ROI atual, por se tratar de uma empresa cíclica, em momentos de dificuldade o ROI fica baixo, e não, aqui está desatualizado, o ROI em 2025 foi mais, tá? O banco lucrou 20,7 bilhões no ano de 2025, então na verdade o ROI, se você coloca aqui, ó, 20,7 dividido pelo patrimônio líquido, o ROI foi de 10%, ficou aqui iguais anos anteriores, e a perspectiva para 2026, né, é de um lucro ali também na faixa de 20 bilhões, supondo que ele se recupere ali para o segundo semestre de 2026, então muito provável que ele vai ficar com o ROI bem parecido. Então logo não é tudo isso. Então na verdade o ROI médio do Banco do Brasil é de 15% ao ano. Menos payout vezes ROI de 15%, provável que o banco cresça no longo prazo uns 10,5% ao ano na média. O dividendo do banco tende a ficar na média de 8,5%. Aí você coloca aqui mais uma reprecificação por parte do mercado nas ações de longo prazo, o banco poderia dar uns 26% ao ano na média, sendo conservador. Porém, vocês sabem, né, que quando a gente compra com muita margem de segurança, o banco proporciona retornos bem altos, se você pega em ciclos de recuperação. Olha isso aqui, ó, para quem pegou na pandemia, por exemplo. Em uma lupa aqui, ó, de 4 anos, olha o seu retorno, ó. Foi de aproximadamente 200%, pegando da pandemia. Então, quando acontece esses ciclos de estresse, você consegue um bom retorno, 200% aqui em apenas 4 anos. Também deu uma rentabilidade fenomenal. Isso que nessa época, né, a bolsa ainda estava em baixa ainda. A gente teve aumento na taxa de juros. Olha isso aqui, ó, você conseguiu ter 31,61% ao ano na média. É você pegar no estresse, quando o cenário não está favorável. É difícil, né, pessoal? Você vai com uma questão contra-intuitiva. É contra o seu psicológico. Não é confortável você comprar uma ação que só cai, que não paga proventos altos, mas o mercado de ações funciona assim. Você justamente se aproveita quando o cenário não está favorável. Então, se você tem essa tese com o Banco do Brasil, você pode se aproveitar. Mas agora, é claro, pode não ser uma ação de extrema segurança, né? Então, aí é melhor você, até que não estudo nada de recomendação, focar em outras empresas mais previsíveis, mas saiba que seu retorno também será inferior. Então tem o contraponto, né? De você se aproveitar no momento que você tende aí a pensar que é passageiro. Quando a gente pega, o mercado já estava esperando o resultado, primeiro tri com decepções, e pior notícia veio do guidance, né? A ação aí fechou no 0-0. Então perceba que o mercado segue pessimista, mas já era um pessimista esperado. Então perceba como o mercado é. O mercado já estava precificando isso, por isso que as ações não caíram tanto. Mas nesse patamar, já acho que estão baratas para quem trabalha para uma tese de valorização, ganho de capital e recuperação e para proventos futuros, tá? Não para o agora. Talvez você esteja aí comprando um dividendo futuro. Então uma visão diferente aqui do Banco do Brasil por parte que o mercado acaba falando, que o mercado só fala o ponto negativo porque gera mais clique. Mas tem pontos positivos, aumento da margem financeira, já o início de redução da inadimplência e obedecendo ciclos anteriores, tá? O banco pode sim se recuperar. Não vou aqui passar o pano, em parte disso também foi culpa da gestão que acabou aí subsidiando o crédito a qualquer custo. Então assim, talvez uma troca de gestão no futuro do Banco do Brasil possa também ser bem-vinda, né? Porque imagina só, uma crise dessa de inadimplência num banco desse tamanho, com 1,3 trilhão de carteira de crédito, não é só culpa do agro, né? O agro, de fato, teria impactado o Banco do Brasil, isso é verdade. Mas a questão micro também pesa, talvez um resultado mais amortizado, mais ou menos ali 5,5 bilhões, não em 13,4, isso é um resultado muito baixo. Você tem ideia, o banco está lucrando menos que o Santander Brasil, né? O Santander, que é pior que o Banco do Brasil em termos de qualidade, tecnicamente o Banco do Brasil está lucrando bem. Então não é só culpa da crise que estamos agora, é culpa da gestão também, que acabou errando a mão. Vamos ver se eles vão arrumar a casa ou se, né, futuramente o Banco do Brasil troca essa gestão e, consequentemente, possa ter resultados mais consistentes. Como faz o Itaú, né? Perceba que a gestão aí do Milton Maluf está fazendo com que o Itaú tenha um resultado muito acima da média, mesmo num mercado onde a gente está enfrentando juros altos, cenário macroeconômico difícil. O Itaú está sendo muito diligente na concessão de crédito e, por consequência, reportando resultados bem altos num cenário que não era para estar tão alto, tá? O Itaú está reportando o resultado aqui com uma Selic como se fosse em baixa, por isso que o banco consequentemente tem surpreendido aqui no quesito resultado, enquanto o Banco do Brasil não, está indo
totalmente na contramão. Mas para mim não é o fim de tudo, tá? O banco já enfrentou má gestão no passado, já enfrentou dificuldade, né, com relação ao agro, já enfrentou aí ruído, então tudo isso passou e para quem segurou no longo prazo conseguiu bons retornos. A questão é o preço que você paga. Por isso que não pode ficar pagando muito perto do valor patrimonial. Vejo o pessoal me criticando aqui no canal, mas eu nunca falei, né? Nunca recomendei, não dou dica aqui para ninguém, cada um faz o que quiser na sua carteira, mas eu sempre falo que é preferível, né, quando você está estudando, não ficar colocando empresas com próximo do valor patrimonial, principalmente ações cíclicas. Aí você fala, Pablo, mas seu preço médio no Banco do Brasil é R$ 24. Não, pessoal, isso aqui é uma enganação, tá? Até porque no Investidor 10 eu coloquei os ativos de forma manual. Pegando aqui na minha carteira real mesmo, que eu faço aqui pelo Gorilla View, né? Que acaba sendo aí um aplicativo que me vincula diretamente com a B3. Então, em tempo real, essa daqui é minha carteira, diretamente vinculada com a B3. Vamos aqui em posições. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui para vocês. Eu tenho ações do Banco do Brasil há mais de 4 anos. E minha rentabilidade no banco está de 95%, mesmo incluindo essa queda. Então, na verdade, estou tendo uma rentabilidade aqui no banco, mesmo com toda essa desvalorização, mesmo com a dificuldade no agro, mesmo com pagamento de provento baixo, eu já estou tendo uma rentabilidade no Banco do Brasil aí de 18% ao ano na média, mesmo com o banco aí destruindo o valor no curto prazo. E, na verdade, o meu preço médio no banco é muito baixo, porque se eu pego aqui, ó, esse patrimônio aplicado no banco mediante ao preço médio atual, e eu pego o tanto que eu recebi de dividendos no Banco do Brasil no período, na verdade o meu preço médio ajustado por dividendos, já colocando aqui a cotação ajustada, sobre a minha quantidade de ações, fica de R$ 20,84. E já somando o reinvestimento, na verdade aqui, né, o meu preço médio mesmo no Banco do Brasil fica abaixo de R$ 18. Então perceba que eu estou longe de estar no prejuízo, né? Para eu ficar no prejuízo aqui com o Banco do Brasil, a ação precisaria cair para baixo de R$ 14, o que seria quase irreal, né? Disso acontecer no curto prazo, dado que o banco, mesmo com o resultado pressionado, para ele cair ali para R$ 4, ou perdão, pessoal, para R$ 14, a ação ia ter que voltar aqui, né? No mesmo patamar de 2020, onde ele estava ali a R$ 8. E aqui seria uma grande oportunidade, né? Porque se o banco voltasse para R$ 8, seria uma boa região tanto para eu reduzir meu preço médio. Mas eu acho improvável disso acontecer, porque mesmo que ele lucre 3,4 bi de lucro para os próximos trimestres, isso daria quase 14 bi de lucro. Uma relação preço-lucro no pior dos cenários, vai, de 8 vezes. Você acha mesmo que o mercado ia deixar o banco aí cair para, vamos supor, R$ 14? Isso daria um preço sobre valor patrimonial na faixa de 0,40, região que o Banco do Brasil nunca chegou, né? Nem mesmo aí no governo Dilma. Então acho bem provável, mas acho que ali nos 18 a 17 reais já fica uma região interessante. Inclusive para os próximos anos ele tem aí essa perspectiva de recuperação. Então uma visão diferente aqui com o Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil e com essa perspectiva para médio e longo prazo. Em particular, sigo firme aqui com a ação na carteira. Não pretendo aumentar posição, pelo menos por agora. Por quê? Não porque eu não acho que tá barato, mas porque já é uma grande posição da minha carteira. Eu estou aí priorizando outras ações, né? Mas se eu ver que Banco do Brasil fica estagnado nessa região dos 20, indo para os 18 reais, eu já posso dar uma beliscada, porque eu já acho aí uma empresa barata, olhando sob a perspectiva de recuperação. Aí o banco se recuperando, né? Aí é outra história, né, pessoal? O ROI vai subir, a ação também vai decolar, mas se você está querendo comprar nesse cenário, a hora é agora. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Isso aqui é apenas aí a minha opinião e eu não me responsabilizo aí por qualquer ganho ou perda de capital que vocês tenham, né, na carteira de vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!